Manifesto anti-Dantas e por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos 2 vezes para os muito inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. Basta, basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo de 0. Abaixo a geração. Morra o Dantas, morra. Pim! Basta, basta. Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas. É uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos. É uma resma de charlatães e de vendidos. E só pode parir abaixo do 0. Abaixo a geração! Morra o Dantas, morra! Pim. Uma geração com Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com Dantas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintase, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com liga de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal. O Dantas usa ceroulas demais. O Dantas especula e inocula os concubinos. O Dantas é Dantas. O Dantas é Júlio. Morra o Dantas, morra! Pim! O Dantas fez uma soror Mariana que tanto podia ser como a soror Inês, ou Inês de Castro, ou Leonor Teles, ou o Mestre Davis, ou a Dona Constança, ou a Nau Cadrineta, ou a Maria Rapaz. E o Dantas teve claque. E o Dantas teve palmas. E o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o Rocio para se ser pantomineiro. Basta ser-se pantomineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador. Basta escrever como Dantas. Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas, com as opiniões. Basta usar um tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar pouco e olhos meios. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra o Dantas, morra! Pim! O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita para fora o que a gente já sabe o que vai sair. Mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio. O Dantas em gênio nem chega à pólvora seca e em talento é pim-pam-pum. O Dantas nu é horroroso. O Dantas cheira mal da boca. Morra, Dantas, morra! Pim! Pim! O Dantas é o escárnio da consciência. Se o Dantas é português, eu quero ser espanhol. O Dantas é a vergonha da intelectualidade. O Dantas é a meta da decadência mental. E ainda há quem não corre quando diz admirar o Dantas. E ainda há quem lhe estenda a mão. E quem lhe lava a roupa. E quem tenha dó do Dantas. E ainda há quem duvide que o Dantas não vale nada. E que não sabe nada. E que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Vocês não sabem quem é a soror Mariana do Dantas? Hã? Hã? Eu vou-lhes contar. A princípio, por cartazes,
entrevistas e outras preparações com as quais nada temos a ver, pensei tratar-se da Soror Mariana Alcoforado, a pseudo-autora daquelas cartas francesas que dois ilustres senhores destas terras não descansaram enquanto não estragaram para português. Quando subiu o pano, também não fui capaz de distinguir, porque era noite muito escura. E só depois, no meio do ato, é que descobri que era de madrugada, porque o bispo de Beja disse que tinha estado à espera do nascer do sol. A Mariana vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só. Traz também o chamili, que eu não cheguei a ver, ouvindo uma voz muito conhecida aqui na Brasileira do Chiado. Pouco depois, o bispo de Bejan é que me disse que ele trazia calções vermelhos. A Mariana e o chamili estão sozinhos em cena e às escuras, dá a entender perfeitamente que fizeram indecências do quarto. Depois, o chamili, completamente satisfeito, despede-se e salta pela janela com grande mágoa da freira lacrimosa. E ainda hoje os turistas têm a ocasião de observar as grades arrombadas da janela do quinto andar do convento da Conceição de Beja, na Rua do Touro, por onde se diz que fugiu o célebre capitão de cavalos em Paris e dentista em Lisboa. A Mariana, que é histérica, começa a chorar desatinadamente nos braços da sua confidente, excelente Pau de Cabeleira, Soror Inês. Vêm descendo pela dita estreitíssima escada várias Marianas, todas iguais, e de candeias acesas. Menos uma, que usa óculos e bengala e anda toda curvada para a frente, o que quer dizer que é a abadesa. E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goia, se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e maviosa, da diversidade da vizinha do lado. E reparando nos dois vultos, interroga espaçadamente, com cadência, austeridade e imensa falta de corda. Quem está aí? E de candeias apagadas? Foi o vento, dizem as pobres inocentes, varadas de terror. E a abadesa, que só é velha dos ovos da bengala e dá toda curvada para frente, manda tocar a sineta, que é um dó d'alma ouvi-la assim tão debilitada. Vão todas para o coro, mas eis que de repente batem no portão e, sem se anunciarem, limpar-se da poeira, sobe a escada e entra pelo salão um bispo de Bejan que, quando era novo, fez brejeirices com a menina do chocolate. Agora, completamente emendado, revela a abadesa que sabe por cartas que há homens que vão às mulheres do convento e que ainda há pouco viram um a saltar pela janela. A abadesa diz que efetivamente já há tempos que vinha dando pela falta de galinhas. E tão inocentinha, coitada, que naqueles 80 anos ainda não teve tempo para descobrir a razão da humanidade estar dividida em homens e mulheres. Depois de sérios embaraços do bispo, é que ela deu o atrevimento. E mandou chamar as duas freiras, há pouco, com as candeias apagadas.
Nesta altura, esta peça policial toma um pedaço de interesse, porque o bispo, ora, parece um polícia de investigação disfarçado em bispo, ora, um bispo com a falta de delicadeza de um polícia de investigação, e tão perspicaz que descobrem em menos de meio minuto que o público já está a par de saber que a Mariana dormiu com o Noel. O pior é que a Mariana foi à serra com as indiscrições do bispo e desata a berrar, como quem se estava amarimbando para tudo aquilo, esteve mesmo muito perto, hein, de se estrear com um par de murros na coroa do bispo, no que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência, de uma decisão rafilona que excedeu todas as expectativas. Houve, sim, uma corneta tocar uma marcha de clarins. E Mariana, sentindo nas patas dos cavalos toda a alma do seu preferido, foi qual pardalita engaiolado, a correr até às grades da janela e a gritar desalmadamente pelo seu Noel! Grita, assobia, arrepia, pia, rasga-se, magoa-se e cai de costas, com um acidente que já previamente tinha avisado o público. E o pano também cai, e o espectador também cai da paciência abaixo e desata numa destas pateadas tão enormes, tão monumentais, que todos os jornais de Lisboa no dia seguinte foram unânimes naquele êxito teatral do Dantas. A única consolação que os espectadores decentes tiveram foi a certeza de que aquilo não era a soror de Mariana Alcoforado, mas sim uma merdariana Aldantas Coforado que tinha chiliques e exageros sexuais. Continua o senhor Dantas a escrever assim, que há de ganhar muito com o Alcoforado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um Ourinhos do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento erecto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra e a Praça de Camões mudada em Praça Doutor Júlio Dantas e com festas da cidade pelos aniversários e saboretes em conta Júlio Dantas e pastas Dantas para os dentes e graxas Dantas para as botas e neviina Dantas e comprimidos Dantas e autocolismos Dantas e Dantas e limonadas Dantas Magnésia. E fique sabendo, Dantas, que se um dia houver justiça em Portugal, todo mundo saberá que o autor dos Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fique sabendo, Dantas, que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam 2 séculos a gastar. Mas o gajo que nisto se resume a literatura portuguesa. Não. 1000 vezes não. Temos, além disto, o Chianca, que já fez rimas para os Barrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Chianca. E as pinoquices do Vasco Mendonça Alves, passadas no tempo da avózinha. E as infelicidades do Ramada Curta. E o talento insólito de Urbano Rodrigues. E as gaitadas do Brás. E as traduções só para homens do ilustríssimo, excelentíssimo Sr. Bel Barreto, e o Frei Mata Nunes Mocho, e a Inês Sifilítica do Faustino, e as imbecilidades do Sousa Costa, e mais pedantices do Dantas, e Alberto Souza, ou Dantas do desenho, e os jornalistas do século e da capital, e do Notícias, e do País, e do Dia, e da Nação, e da República, e da Luta, e de todos os jornais, e os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal, que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a estupidez do Aldemiro César, e o Dr. José de Figueiredo, amante do museu, e o Sousa Pinto, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e o raquítico Albino Forjás de Sampaio, crítico da luta, a quem o Fialho com imensa piada entre o jogo tinha talento, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e todas as maquetes do Marquês de Pombal, e as de Camões em Paris, e os vasos, os estrelas, os lacerdas, os lucenas, os rosas, os costas, os almeidas, os camachos, os cunha, os carneiros, os barros, os silvas, os gomes, os velhos, os idiotas, os arranjistas, os impotentes, os acelerados, os vendidos, os imbecis, os pários, os ascetas, os lopes, os peixotos, os motas, os godinhos, os teixeiras, os câmaras, os diabos que os leve, os Constantino, os Tertuliano, os Gravos, os Manto, os Bahia, os Mendonças, os Brasão, os Matos, os Alves, os Albuquerques, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí.
E as convicções urgentes do homem Cristo Pai? E as convicções catitas do homem Cristo Filho? E os concertos do Planck? E as estátuas ao Lênin? Ao Essa? E ao Despertar? E a tudo? E tudo o que seja arte em Portugal? E tudo? Tudo? Por causa do Dantas? Morra o Dantas, morra! Sim. Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África, a reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos, Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de Seattle.